O escudo invisível. Por que a pintura industrial e naval é tão importante? A pintura industrial e naval vai muito além de simplesmente aplicar uma camada de tinta. É um processo fundamental. Esse processo protege ativos valiosos de ambientes agressivos. Pense em estruturas de aço gigantescas. Imagine navios que enfrentam a água do mar dia e noite. Sem a pintura adequada, essas estruturas sofreriam corrosão rapidamente. Perderiam a integridade e se tornariam perigosas. O impacto econômico dessa degradação seria enorme. Por isso, entender a ciência por trás desses revestimentos é vital para a durabilidade e segurança em muitos setores, garantindo que as operações continuem de forma tranquila e eficiente, sem falhas inesperadas causadas por danos ambientais. A principal função da tinta industrial e naval é proteger. Ela funciona como uma barreira. Essa barreira protege o material que está por baixo, geralmente metal, de elementos corrosivos. Esses elementos incluem umidade, oxigênio, produtos químicos e sal. No exigente setor naval, essa proteção também evita o crescimento de organismos marinhos. Esse tipo de crescimento pode afetar bastante o desempenho e o consumo de combustível de um navio. A pintura correta também contribui para a integridade estrutural dos ativos. Ela evita o enfraquecimento causado pela ferrugem e outras formas de deterioração. Isso significa que os investimentos ficam protegidos por mais tempo, diminuindo a necessidade de substituições prematuras ou reparos extensos, que podem sair bem caros. Além da proteção, esses revestimentos especializados também têm outras funções importantes. Eles podem melhorar a aparência das estruturas. Uma plataforma de petróleo ou um navio bem conservado e recém-pintado transmite uma imagem de profissionalismo e cuidado. A segurança é outro ponto fundamental. Cores específicas são frequentemente usadas para sinalização de segurança. Essa sinalização identifica perigos ou indica equipamentos de emergência. Algumas tintas oferecem até resistência ao fogo. Isso adiciona uma camada crucial de segurança em ambientes com alto risco de incêndio. A escolha da cor e do acabamento também pode influenciar a visibilidade e até a absorção de calor, mostrando o papel multifacetado desses revestimentos. Entender o básico da pintura industrial e naval é essencial para qualquer pessoa envolvida nesses setores. Isso inclui engenheiros, equipes de manutenção e gerentes de projeto. Escolher o sistema de pintura certo e garantir sua aplicação correta pode ser a diferença entre durabilidade a longo prazo e uma falha prematura e cara. Esse conhecimento ajuda a tomar decisões bem informadas. Garante que os revestimentos escolhidos sejam adequados para o ambiente específico e o material que está sendo protegido. Este módulo introdutório tem como objetivo apresentar de forma clara e informativa os materiais envolvidos, criando uma base sólida para tópicos mais avançados em pintura industrial e naval. O coração da tinta, entendendo as resinas, ou ligantes. A resina, muitas vezes chamada de ligante, é sem dúvida o componente mais crucial em qualquer formulação de tinta. É a cola que une tudo. A resina forma uma película contínua sobre o substrato depois que a tinta seca ou cura. Essa película é a principal responsável pela aderência da tinta. Ela também determina muitas das propriedades-chave da tinta. Essas propriedades incluem sua resistência química, flexibilidade, durabilidade e capacidade de proteção geral. Diferentes tipos de resinas são escolhidos com base nos requisitos específicos de desempenho da tinta e no ambiente que ela vai enfrentar. A natureza química da resina determina como ela vai interagir com a superfície e resistir às tensões externas. Pense na resina como a espinha dorsal da tinta. Quando o solvente evapora, as moléculas da resina se unem. Esse processo é chamado de polimerização ou reticulação. Isso cria uma película sólida e estável. O tipo de resina determina se a tinta será, por exemplo,
uma alquídica, uma epóxi ou um poliuretano. Cada uma dessas famílias de resinas oferece um conjunto único de características. Por exemplo, as resinas epóxi são conhecidas por sua excelente resistência química e aderência. Já as resinas de poliuretano, por outro lado, são frequentemente escolhidas por sua superior retenção de brilho e resistência à luz ultravioleta, tornando-as ideais para acabamentos que precisam manter uma boa aparência por muito tempo. A escolha da resina correta é fundamental para o sucesso de qualquer projeto de pintura industrial ou naval. Uma resina adequada para um ambiente seco e interno provavelmente falharia rapidamente se usada no casco de um navio exposto à água salgada e à abrasão constante. Engenheiros e formuladores de tintas dedicam um tempo considerável avaliando o desempenho de diferentes resinas sob diversas condições. Eles consideram fatores como variações de temperatura, exposição a produtos químicos específicos, impacto mecânico e a vida útil desejada da tinta. Essa seleção cuidadosa garante que a película de tinta terá o desempenho esperado, oferecendo proteção confiável durante toda a sua vida útil e evitando a degradação prematura. Além disso, a resina influencia como a tinta é aplicada e como ela cura. Algumas resinas exigem mecanismos de cura específicos, como calor ou um catalisador químico, para formar uma película adequada. Outras podem ser de secagem ao ar, dependendo da evaporação do solvente e da reação com o oxigênio atmosférico. Entender essas características é vital para os aplicadores alcançarem o acabamento e as propriedades protetoras desejadas. A escolha da resina determina o pot life da tinta, o tempo de secagem e os intervalos de repintura. Todos esses fatores são críticos para uma aplicação eficiente e eficaz em ambientes industriais, onde tempo e precisão são, muitas vezes, essenciais para minimizar o tempo de inatividade. Adicionando cor e resistência. O papel dos pigmentos. Pigmentos são partículas sólidas finamente moídas, incorporadas na tinta. Eles cumprem várias funções importantes. A função mais óbvia é fornecer cor. No entanto, os pigmentos fazem muito mais do que apenas dar uma certa aparência à tinta. Eles também contribuem significativamente para as propriedades protetoras da tinta. Alguns pigmentos, conhecidos como pigmentos anticorrosivos, inibem ativamente a formação de ferrugem em superfícies metálicas. Outros pigmentos podem aumentar a resistência do filme, a opacidade e a resistência às intempéries. O tipo e a quantidade de pigmento usado vão influenciar bastante as características finais e o desempenho do sistema de revestimento. Em termos de cor, os pigmentos funcionam absorvendo e refletindo seletivamente diferentes comprimentos de onda da luz. Por exemplo, um pigmento vermelho absorve a maioria das cores, mas reflete a luz vermelha, que é o que nossos olhos percebem. Além da estética, cores específicas são frequentemente exigidas por normas da indústria para fins de segurança ou identificação. Pense no amarelo segurança em equipamentos industriais ou em tonalidades específicas usadas para identificar tubulações que transportam substâncias diferentes. A capacidade de um pigmento de manter sua cor ao longo do tempo, conhecida como color fastness, ou resistência da cor, também é uma consideração crucial, especialmente para revestimentos expostos à luz solar e condições climáticas severas. Isso garante que a tinta mantenha sua aparência e função pretendidas. Do ponto de vista protetor, pigmentos como fosfato de zinco ou cromato de zinco, embora o uso deste último seja agora restrito devido a preocupações ambientais, atuam como inibidores de corrosão. Eles interferem nos processos eletroquímicos que causam a ferrugem. Outros pigmentos, como o dióxido de titânio, são excelentes para fornecer opacidade. Isso significa que eles ajudam a tinta a cobrir a superfície subjacente de forma eficaz, com menos demãos, economizando tempo e material.
Pigmentos de carga, como talco ou barita, são frequentemente usados para aumentar o volume da tinta, melhorar suas propriedades de aplicação e aumentar a resistência mecânica do filme seco, tornando-o mais resistente ao desgaste. A seleção cuidadosa e a dispersão dos pigmentos são críticas para a qualidade da tinta. Se os pigmentos não forem devidamente dispersos na resina, eles podem se aglomerar. Isso leva a problemas como consistência de cor ruim, poder de cobertura reduzido e propriedades protetoras comprometidas. Os fabricantes de tintas usam equipamentos de moagem especializados para garantir que os pigmentos sejam moídos até o tamanho de partícula ideal e distribuídos uniformemente por toda a mistura da tinta. A interação entre o pigmento e a resina também é importante, pois afeta a estabilidade e o desempenho geral da tinta. Este processo meticuloso garante que o produto final atenda aos padrões exigidos tanto para a aparência quanto para a proteção. Para dar fluidez, solventes, diluentes e sua função. Solventes e diluentes são líquidos voláteis adicionados às formulações de tinta. Sua função principal é dissolver ou dispersar a resina, o que reduz a viscosidade da tinta. Reduzir a viscosidade facilita a aplicação da tinta com pincel, rolo ou pistola. Sem solventes, muitas resinas de alta performance seriam espessas demais, quase sólidas e impossíveis de espalhar uniformemente. O solvente mantém resina e pigmentos líquidos até a aplicação. Após aplicada, o solvente evapora, permitindo que a resina forme uma película sólida e contínua no substrato. Esse processo de evaporação é chave na secagem de muitas tintas. É importante distinguir solvente de diluente, embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos. Um solvente verdadeiro dissolve totalmente a resina. Já o diluente pode não dissolver a resina sozinho, mas, adicionado a uma tinta com solvente verdadeiro, reduz mais a viscosidade sem que a resina precipite ou saia da solução. Diluentes são usados para ajustar a consistência da tinta, o famoso acertar o ponto, para equipamentos ou condições ambientais específicas, como temperatura e umidade. A escolha correta garante que a tinta flua bem e nivele suavemente, ficando lisinha. O tipo e a quantidade de solvente na formulação afetam significativamente suas propriedades, incluindo tempo de secagem, fluidez e nivelamento, a capacidade da tinta de formar uma superfície lisa. Solventes de evaporação rápida significam secagem mais rápida, o que pode ser ótimo em alguns casos, mas também pode causar problemas como má fluidez se a tinta secar rápido demais. Solventes de evaporação mais lenta permitem melhor nivelamento, mas estendem o período de secagem. Regulamentações ambientais também influenciam muito a escolha do solvente. Com pressão crescente para reduzir emissões de compostos orgânicos voláteis, MACOVs, há um incentivo ao desenvolvimento de tintas à base de água e de altos sólidos. A evaporação do solvente é crítica na formação da película. Com a saída do solvente da tinta úmida, a concentração de resina e pigmento aumenta. As moléculas de resina então coalescem e, às vezes, fazem ligações cruzadas, formando o revestimento protetor sólido. Se o solvente evaporar rápido demais, pode prender ar ou umidade na película, causando imperfeições. Se evaporar muito devagar, a tinta pode escorrer ou enrugar, especialmente em superfícies verticais. GAP, 2Es. Por isso, um sistema de solventes equilibrado, geralmente uma mistura de diferentes solventes com taxas de evaporação variadas, é cuidadosamente projetado pelos formuladores para garantir uma aplicação excelente e propriedades perfeitas da película. Seção 7. Proteção especializada. Tintas acrílicas, etil zinco e intumescentes. As tintas acrílicas, disponíveis tanto em formulações à base de água quanto à base de solvente, oferecem um bom equilíbrio de propriedades, incluindo boa retenção de cor e brilho
resistência razoável às intempéries e tempos de secagem relativamente rápidos. As acrílicas à base de água são as queridinhas por terem baixo teor de VOC, o que as torna mais amigas do meio ambiente. São frequentemente usadas em revestimentos arquitetônicos e aplicações industriais de serviço leve a médio. Por exemplo, as acrílicas podem ser encontradas em fachadas de prédios, tanques de armazenamento em ambientes menos agressivos e como revestimentos direto no metal, ou DTM, onde se deseja uma única demão que já sirva como primer e acabamento. A facilidade de aplicar e limpar também conta muitos pontos a favor. As tintas de etil-silicato de zinco, muitas vezes chamadas de primers de zinco inorgânico, fornecem proteção catódica excepcional para superfícies de aço. Geralmente são revestimentos de 2 componentes, onde um pó fino de zinco é misturado a um aglutinante de etil-silicato. Quando aplicada sobre uma superfície de aço bem preparada, o zinco no revestimento se sacrifica, corroendo no lugar do aço, e assim impede a formação de ferrugem, mesmo que a película de tinta sofra um pequeno dano ou arranhão. São muito usadas como primer anticorrosivo principal em ambientes superagressivos, como plataformas offshore, pontes e indústrias químicas. O alto teor de zinco é o segredo do seu superpoder de proteção, funcionando como uma galvanização, só que em forma de tinta. As tintas intumescentes são um tipo especializado de revestimento de proteção contra incêndio. Quando expostas a altas temperaturas, como aquelas de um incêndio, essas tintas incham e carbonizam. Essa ação de inchar cria uma camada isolante que diminui bastante a velocidade com que o calor é transferido para o material por baixo, geralmente o aço estrutural. Ao manter o aço mais frio por mais tempo, os revestimentos intumescentes ajudam a preservar sua integridade estrutural durante um incêndio. Isso garante um tempo extra precioso para a evacuação e para o trabalho dos bombeiros. São comumente usadas em vigas e colunas de aço em edifícios, instalações industriais e túneis para atender às normas de segurança contra incêndio. Cada um desses revestimentos especializados tem uma função específica, encarando desafios particulares na proteção industrial. As acrílicas oferecem versatilidade e vantagens ambientais para uso geral. Os etil-silicatos de zinco oferecem uma proteção anticorrosiva imbatível para o aço, mesmo nas piores condições. Já os revestimentos intumescentes entregam uma proteção passiva essencial contra incêndios. Por exemplo, a estrutura metálica de um novo prédio comercial pode receber tinta intumescente para reforçar a segurança contra incêndio, enquanto uma ponte numa área litorânea vai contar com um primer de etil-zinco para a prevenção da corrosão a longo prazo. Escolher o revestimento especializado certo depende totalmente do perigo específico ou da performance que se espera alcançar.